Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer uma revisão rapidinho do que a gente falou na aula passada. A gente começou a falar da evolução do conceito de luz, começou personificando, todos os gregos antigos aí, Arquimedes, Platão, os filósofos pensadores, na figura de Aristóteles. E deu como exemplo de alguns conceitos que eles já dominavam, Por exemplo, do eclipse lunar, que é um nome bonito para quando a Terra esconde a luz que deveria mostrar a Lua, Então, como a Terra está bem próxima, o que acontece é que a luz que vem do Sol, passa ao longe aqui e não consegue iluminar. Ele percebeu que jamais, o que foi visto é, por exemplo, um risco, nesse eclipse, onde você vê parte da luz iluminado, e só uma parte fica preta, por exemplo, Tá lá a lua bonitinha e só um disco no meio, que seria o que se a Terra fosse plana, Só para registrar, Irritando um pouquinho, mas nunca é demais lembrar, o quanto isso é absurdo. Bom, aí dessa forma explica totalmente, por que a gente tem um eclipse lunar por volta de 2 vezes ao ano de forma completa, Por que normalmente não tem um eclipse, existe uma inclinação, então 5 graus aí que a Lua normalmente fica desencontrada do Sol, não tem esse alinhamento, que é o termo correto. Dessa forma, nós não temos eclipse o ano todo, nós temos só total mesmo, igual a gente mostrou ali, em média 2 vezes por ano. Outra coisa que já se sabia é que como a Terra, tem uma inclinaçãozinha, mas vamos pensar que não vai ajudar a gente em nada. Quem está aqui no Polo Norte, norte geográfico da Terra, vê a estrela polar olhando para cima, que é o que o pessoal chama de zênite, Se você está mais ao sul, quanto mais ao sul, você começa a ver, principalmente a hora que ela surge no horizonte, no fim do entardecer, início do anoitecer, você vai vendo ela mais no horizonte. Esse efeito só é possível também pelo fato da Terra ser redonda, Quando eu falei disso, eu não falei de latitude e longitude, Porque de fato não é isso que define a posição dos astros. Para falar de astros, a gente fala de uma coisa que chama esfera celeste. Seria, como a Terra é uma esfera, você imagina fora da Terra, num raio muito maior, uma outra esfera bem grandona, e é como se esses astros todos, as estrelas que estão muito distantes da gente, fora do sistema solar, tivessem incrustadas nessa esfera celeste, para todas as direções. Nesse caso, você veria a estrela solar lá. Quando você fala de latitude e longitude, a gente está falando de coordenadas fixas na Terra, A latitude seria essa angulação aqui de 90 graus e as longitudes seriam divisões, como se você cortasse em discos de 15 em 15 graus a Terra. Então você vai ter uma latitude e uma longitude bem definidas, fixas, para qualquer localização na Terra. Não é o caso da estrela polar que está na esfera celeste. Não, por isso que não foi citado dessa forma, De fato é assim que é localizado. Bom, a outra forma de a gente perceber também a Terra como um globo é que você vê, olhando no horizonte, Primeiro surge quando você está aqui na praia, por exemplo, O meu forte não é o desenho, Ainda bem que eu escolhi física. E você vai ver a vela primeiro do navio, Aí ele vai se aproximando, você vai conseguindo ver a vela e depois, somente depois, o casco do navio.
também não tem outra explicação a não ser que a Terra é um globo, né? Então é como se ele estivesse fazendo a curvatura. Bom, militante descansando, vamos passar para 500 anos após, né? Que é o que seria o que foi conhecido, né? Como Cosmo Ptolomaico, né? O Cosmo de Ptolomeu. Esse cosmos já era, vamos dizer assim, a definição completa do geocentrismo, né? Já era a Terra no centro, as órbitas dos planetas conhecidos na época, né? Que era Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Também em órbitas circulares, né? Aí tinha para completar esse modelo a Lua orbitando a Terra, né? E o Sol como mais um desses planetas, né? Ele tinha uma órbita circular ao redor da Terra. Era um modelo aceito, não explicava basicamente o movimento dos planetas, mas fazia bastante sentido para o entendimento, principalmente de que o homem era o centro de tudo, né? Tinha toda uma parte religiosa e filosófica que colaborava para tudo isso. A gente falou sobre o sextante e o astrolábio, né? O astrolábio ele só indica a inclinação do planeta, que é visualizado no céu. O sextante já era mais específico, dava o valor dessa angulação, né? E isso tem muito da contribuição dos árabes e chineses, que a gente ficou muito tempo sem ter esses dados, né? Mas sabe que eles realmente atuaram bastante no desenvolvimento dessas tecnologias. Aí dando mais um salto, né? A gente falou de Copérnico, que foi o início do heliocentrismo, né? Já era um sistema diferente entre que o Sol estava no centro de tudo e até então ainda tínhamos as órbitas circulares, né? E isso foi até que Kepler, que também acreditava nisso, teve acesso àqueles dados que como a gente comentou, de Tycho Brahe, que era um astrônomo, né? Um príncipe dinamarquês que era astrônomo e conhecia o comportamento das estrelas, né? E fez um mapa muito bem elaborado e permitiu a Kepler fazer uso desse mapa. Aí, ele, convencido de que, na verdade, tínhamos órbitas elípticas, estudou um pouco mais a fundo e desenvolveu o que hoje conhecemos como as 3 leis de Kepler, né? Bom, vamos tentar refazer aqui o que o Kepler usava para demonstrar a sua teoria, né? Ele dizia que o sistema solar tinha 2 focos, né? Um deles é o Sol e essa órbita circular poderia ser desenhada dessa forma, né? Utilizando esse conceito dos focos, fazendo essa elipse, né? Que representa, tá um pouco exagerada, né? Essa excentricidade dela. Se a gente fizesse a volta em torno de um foco só, é o que se obtém quando faz com o compasso, né? Vai ficar um círculo perfeito. Com esses 2 focos atuando, né? Com esse barbantinho e os 2 pregos aqui, a gente desenhou a elipse, que é a trajetória da Terra, por exemplo, em volta do Sol. Aí, o que ele definiu, né? Primeiro, a primeira lei é exatamente isso, né? Que as trajetórias são elípticas. Na segunda, ele disse que em tempos iguais, né? Por exemplo, um mês, você vai cobrir o que lá estava mostrado em 2 cores, né? Áreas iguais. Por que isso é possível, né? Porque quando a Terra, por exemplo, está mais próxima do Sol, ela anda mais rápido. E quando está mais longe, o movimento é mais lento. Então, vamos supor aqui, ó, vamos supor que o Sol está do lado esquerdo, né? Vamos desenhar um solzinho aqui. Mequetrefe igual a todos os outros que a gente desenhou até agora, né? Se considerar que está aqui e a Terra está passando, embora ela faça esse caminho mais rápido, né? Ela está mais próxima, você vai ter andado, por exemplo, de A até B, o período de um mês, né? E cobre essa área aqui. Quando você estiver longe, ela vai estar mais lenta, né? Como a gente comentou. Então, de C a D, vai ser um deslocamento menor, né? Só que se você traçar linhas para cobrirem a área, você vai ter a mesma área,
calculando, né? Percorrida de A até B. E é isso justamente que define a terceira lei, né? Ele diz que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual a uma constante. E a graça de Kepler está em que, primeiro, que isso é verdade, e segundo, que ele fez isso baseado em cálculos que não eram tão precisos, né? A gente, continuando lá na outra aula, a gente vai descobrir que esses cálculos só foram desenvolvidos para o nível de precisão que isso aqui precisaria com Newton, né? Vamos voltar lá para a nossa luzinha. Pois aí, chegando em Galileu, né, a gente ressaltou o princípio da relatividade, onde as leis da física são as mesmas, né, em qualquer referencial. Só que ele continua preso, né, a cultura do espaço absoluto e do tempo absoluto, que não é de se estranhar, né? Em tudo que era conhecido, né, em tudo que era testado na época que ele começou, né, a imprimir na física esse tipo de comportamento, né? Ele baseava em experimento e os resultados iam sendo obtidos e confirmados. Ele continuava acreditando dessa forma, né? O que não está errado, né? A gente até hoje usa para pequenas velocidades esse cálculo, tá tudo muito bom, né? Ninguém sente falta de mais nada. A gente comentou que na verdade ele dificilmente teria jogado, né? Opa, ela é inclinada, né? Famosa por isso. Da Torre de Pisa, né? Ele dificilmente teria jogado. Poxa. Dificilmente ele teria jogado os objetos para desenvolver aquela teoria, né? De que quem puxa os objetos é uma força misteriosa, né? E que, no fim das contas, a massa não interfere em quem chegaria primeiro ao chão, né? A gente mostrou lá um vídeo da Apollo 15, em que na Lua, de fato, a gente conseguiu comprovar que o martelo e uma pena chegam juntos ao chão, né? Lá até acontece de forma mais lenta, porque lá a aceleração da gravidade é menor, né? Por volta de 1,69, se não me engano. Depois, já passando para Newton, né? A gente falou sobre a mudança do telescópio, né? Que deixou de ser refrator, né? Utilizando a refração em lentes convexas, né? E ele modificou o sistema para um outro sistema de reflexão, né? Em que a imagem entrava por uma lente objetiva, né? Ou seja, perto do objeto. Em um espelho agora côncavo, ela refletia e era centralizada num espelho plano que ficava fora do caminho de captação, né? E direcionava para uma outra lente, né? Essa ocular, que é próxima do óculo, onde a pessoa observava, né? Isso aí proporcionou uma imagem 9 vezes maior com um telescópio 4 vezes menor. Então é uma mudança muito grande. E isso é uma das coisas, né? Na verdade, Newton, o que ele não organizou, ele reescreveu, né? De leis da física. Lançando o princípio, ele documentou tudo isso. Também devemos a ele a lei da gravitação universal, né? Que deu números a tudo aquilo que a gente falou de Kepler. Ele possibilitou com o cálculo que ele desenvolveu. E a lei da gravitação universal, né? Aquela que é a força vezes essa constante de gravitação multiplicada pelas massas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância, permitia o cálculo de todo aquele movimento, né? O que é chamado de mecânica celeste. Além da contribuição dele, né? Para ótica, para vários estudos
inclusive desenvolvendo o cálculo, né, que permitiu toda essa matemática mais minuciosa. Nem sempre é agradável, mas de fato permitiu um salto de qualidade e de precisão muito grande. Bom, a gente chegou então em Ole Homer, né? É aquele cientista que, observando Io, que é uma lua de Júpiter, né? Aqui, ó, Júpiter. Ele queria controlar o tempo de trajetória e depois o tempo do eclipse, né? Para verificar raio de Júpiter, essas coisas. O que ele percebeu é que, dependendo de onde estava a Terra no seu movimento de translação, ele colhia tempos diferentes para esse evento. Daí ele teve a sacada, né, que foi descobrir que o que modificava, que por exemplo, aqui a Terra, numa determinada época do ano, possibilitava um caminho para a luz, né, que vinha de Io até nós, diferente de quando se localizava nesse ponto do ano. E aí ele percebeu que essas diferenças de caminho, né, proporcionava tempos de chegada dessa luz diferentes. Então, concluiu que a luz tinha uma velocidade finita, o que era uma dúvida pertinente à época, né? Ele até chegou no valor respeitável de 2,2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Depois a gente verificou mais dois experimentos, né? Um de Fizeau e outro de Foucault. A gente comentou com mais detalhes, né? A gente só vamos ressaltar que eles chegaram em valores mais próximos, né? Principalmente Foucault, do que a gente tem hoje. E depois mostrou uma foto do que seria essa escala de magnitude, né? Da Terra, sistema solar, da Via Láctea e o universo. Então, com isso, a gente queria apresentar essa parte mais antiga, né? Mais remota, onde você tem algumas definições mais do que utilidade mesmo para esses conceitos, né? A gente não conseguia desenvolver muitas tecnologias com isso. Bom, pessoal, esse experimento, né, que é o de Thomas Young, a história da luz foi modificada, né? É o famoso experimento da dupla fenda. Esse experimento vale a pena explicá-lo com detalhes. Para isso, a gente vai fazer uma pausa no que seria, né, a explicação do experimento e vai falar um pouco mais de luz para desenvolver alguns conceitos que a gente vai precisar para falar deles, como por exemplo frente de onda. Vamos lá. Uma coisa que eu queria destacar, pessoal, é que esse comprimento de onda, né, de uma crista até a outra, é o que vocês vão ouvir falar daqui para frente como frente de onda. Só, então aquela foto que a gente viu, né, com a propagação da onda eletromagnética, se for do Sol, a gente pode imaginar, na verdade, que ela vai para todas as direções. Como se diz, a produção é esférica, né? Então, para todas as direções que a gente está vendo aqui no XY, mas imagina radialmente saindo do centro de uma esfera. Todas as direções mesmo. Só que para estudo isso ficaria muito complicado. Então ficou, né? Convencionado que na verdade é uma onda plana se propagando no ar, mais próximo do que a gente viu. Ou então também, o que você pode fazer é que normalmente essa luz aqui, quando você quer fazer, por exemplo, um vídeo como esse aqui, a luz que vem do Sol é uma luz indomável, você pode dizer assim, né? É muito complicado você casar a luz de um holofote, ou uma lâmpada fria, ou LED, combinando com uma luz que vem do Sol, porque ela não é polarizada. Deixa eu falar rapidamente do que seria a polarização, né? Essa polarização, pessoal, então imaginando, por exemplo, um feixe nessa direção, né? Seria esse em vermelho. Se ele vier com uma luz não polarizada, que seria normalmente o símbolo, seria esse, quer dizer que está em todas as direções, né? E você encontra um filtro no caminho com uma direção definida, o feixe vai prosseguir somente com essa direção do feixe, do filtro que foi escolhido. Aí no momento seguinte, se a gente resolve colocar
em um outro filtro, continuando com esse feixe, né? Eu falei assim, vou escolher uma outra lente e colocar um outro filtro. Com uma inclinação, por exemplo, dessa forma. Eu vou ter se formando, ele estava, né? Que seria equivalente a 90 graus. Então eu vou ter alguma coisa assim, né? Esse vem a 90 graus. E esse com uma inclinação, vamos supor, 45 graus. Esse ângulo que se forma, a gente convencionou a chamar de θ, né? Convencionou. Vai ser o ângulo que a gente vai usar para calcular. Para esse caso específico, onde temos uma onda, um feixe não polarizado, passando por um filtro, a gente vai ter uma regra que chamamos da metade, né? Onde a intensidade vai ser metade da inicial. Então você tem um filtro polarizador que retém metade e a outra metade passa e vai ser polarizado. Então é desse caso para esse. Já desse para esse, você tem um caso diferente, né? Ele está recebendo ele já está polarizado, né? Com essa direção, vamos supor aqui 90 graus. E a detecção, como a gente falou, é no campo elétrico, né? Porque ele tem um valor maior. Então também é convencionado que você vai usar para calcular o campo elétrico. Já nesse segundo caso, né, que a gente está falando, ela já vem polarizada desse primeiro filtro. Vamos chamar de filtro 1 e filtro 2. Para esse caso, já não é tão simples. A intensidade vai ser essa inicial, né, inicial dele, vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo que a gente determinou aqui como θ. Então, pessoal, continuando aqui a definição de frente de onda, né? A gente disse lá atrás que era equivalente ao lambda, né? Que é a distância entre as cristas. Uma outra forma de definir isso, que é a que Huygens utilizou, não foi utilizando o porta-caneta, foi chamando essas tentativas de circunferência aqui. A gente pode definir, como a gente falou lá, a produção é esférica, né? Para cima, para baixo, radial partindo do centro de uma esfera. E para todos os lados. Vamos pensar em onda plana, né? Que é mais fácil de desenhar e conversar. Se a gente considerar uma onda plana, a gente tem a produção dos feixes para todos os lados, né? Essa propagação se dá no mesmo intervalo de tempo até o limite do raio dessa circunferência, né? No mesmo intervalo de tempo. Então, se a gente considerar isso em todos os pontinhos, né? Nessa reta aqui que a gente considerou como, a gente pode considerar como uma frente de onda inicial. Estavam todos nesse mesmo eixo. E aí, para complicar um pouco mais, mas ficar um pouco mais próximo do real, a gente pode considerar aqui mais pontos, né, originais. Consequentemente, nós vamos atingir outros pontinhos. Aí, se a gente considerar esses pontinhos aqui, por exemplo, né, que vai ser o resultado do ponto inicial até o limite da circunferência nessa direção, a gente pode chamar de x. Para cada um desses casos aqui, na direção x, nós vamos ter uma nova frente de onda que se forma. E assim sucessivamente. Essa distância, que é igual ao raio aqui, de propagação, né, é justamente um lambda. Assim, né, já proposto o que seria a frente de onda, né, vamos considerar que nesse caso aqui do lado, nós temos feixes paralelos
direcionando-se a essa interface aqui, né, entre os meios 1 e 2, que vão refratar quando chegar no meio 2, né? E elas vão continuar com essa paralelos entre si, né? E essas frentes de onda, ó, percebam a unidade entre elas, né? O desenho não ficou muito feio, porque é difícil desenhar isso aqui de forma pequena, né? E a gente vai precisar demonstrar algumas coisas aqui que é melhor desse tamanho. Então, essas frentes de ondas no meio 1 não serão iguais, né, em comprimento de onda, que é o intervalo entre cada uma, no meio 2. Ó, cada um desses é um lambda. Opa. Cada um desses é o lambda. Vamos chamar isso aqui de lambda 1. Mesma coisa aqui, né? Cada um desses vai ser o que a gente pode chamar de lambda 2. Pensando dessa forma, a gente vê que aqui, por exemplo, nós vamos ter formando um triângulo, né, de cada lado da interface. E um triângulo retângulo. A gente pode perceber aqui o ângulo de 90 graus. Aqui, como a gente tem, por exemplo, ó, contrário a esse ângulo aqui, nós temos um cateto. Contrário a esse outro ângulo, nós temos outro cateto. Então, seria interessante usar seno. O que seria, por exemplo, o seno de θ1? O seno de θ1 vai ser o cateto oposto, que é lambda 1, sobre... Aí, o que seria essa hipotenusa, que é a interface, né? Nós podemos batizá-la, olhando esses dois pontos aqui, ó, como a reta compreendida entre os pontos H e C. E o mesmo vai acontecer com esse outro triângulo aqui embaixo, né? Quem seria o seno de θ2? Vai ser o cateto oposto, que é o lambda 2, sobre a hipotenusa, que é o mesmo HC. O próximo passo, para a gente conseguir eliminar aqui algumas variáveis, é igualar, né, em função de HC. Então eu passo HC para o lado de lá, né? E passo dividindo aqui esse seno de θ1. A gente pode considerar aqui, né? Então, ó, com mais espaço aqui, né? HC vai ser o quê? Lambda 1 sobre seno de θ1. A mesma coisa a gente vai ter com aquela outra equação que a gente definiu, né? O HC vai ser o lambda 2 sobre o seno de θ2. Igualando os dois lados do HC, né, que é a mesma coisa, a gente vai ter lambda 1 sobre seno de θ1 igual a lambda 2 sobre seno de θ2. A gente pode chamar essa equação de 1. A gente pode rearranjar aqui, pessoal, dizendo que lambda 1 sobre lambda 2, né, é igual ao seno de θ1 sobre o seno de θ2. E agora sim chamar de 1. A gente também falou que esses tempos são iguais, né? Porque você vê que tem uma uniformidade na distância entre a próxima frente de onda, né? Só que a velocidade, a gente sabe que muda nos meios, né? Então, ΔT1 é igual a ΔT2. Quem é ΔT1? Vai ser o lambda 1 sobre V1. E aqui, ΔT2 vai ser lambda 2 sobre V2. Se as velocidades são diferentes, obrigatoriamente os lambdas também são diferentes. Não dá para confiar sempre em desenho, aliás, não deu nunca confiar em desenho, mas nesse caso dá para perceber, né? Esse lambda é maior que esse.
vamos então, já que esses dois são iguais, vamos fazer a mesma coisa. Teremos aqui a igualdade que lambda 1, opa, olha o spoiler, lambda 1 sobre V1, como nós dissemos, os termos são iguais, né? Vai ser igual a lambda 2 sobre V2. Rearranjando novamente, a gente pode colecionar ali como a nossa equação 2. Vou apagar aqui e a gente coloca lá. Organizando, a gente coloca, né, a mesma coisa. Lambda 1 sobre lambda 2 é igual a V1 sobre V2. Que vai ser conhecida como nossa equação número 2. Bom, pessoal, o que nós temos aqui ainda pode ser melhorado, né? Porque do lado esquerdo nós temos lambda 1 sobre lambda 2, é a mesma razão aqui de baixo. Então vamos igualar com o lado direito, né? Fica o seno de θ1 sobre o seno de θ2 igual a V1 sobre V2. Vamos chamá-la de 3. Aí, o que seria o índice de refração, né? O índice de refração é... O que seria o índice de refração, então, né? Seria a velocidade da luz, a razão, né, da velocidade da luz sobre a velocidade no meio. Então, para N1, nós vamos ter C sobre V1, que nós podemos deixar em função de V1, que vai ser o quê? C sobre N1. Já fazendo a correspondência, né? Para o N2 vai ser C sobre V2, portanto, V2 vai ser C sobre N2. Chamando, por exemplo, essa de 5 e essa de 4, nós podemos substituir 4 e 5 nessa 3, no lugar respectivo de V1 e V2. Aí a gente vai ter o quê? Que o seno de θ1 sobre o seno de θ2 vai ser igual a, no caso do V1, C sobre N1, e no caso do V2, C sobre N2. Faltou o sobre, né? Sobrenatural. Tá aqui. Bom, o que a gente faz com isso? Vamos resolver, né? Vamos apagar do lado de cá. Vamos escrever de uma forma melhor. Isso aí é a mesma coisa de dizer que seno de θ1 sobre o seno de θ2 é igual a C sobre N1 multiplicado por N2 sobre C. A gente passa multiplicando e inverte, né, pessoal? Com isso, temos a grata surpresa de cortar o C e ficamos com o seno de θ1 sobre o seno de θ2, que vai ser igual a N2 sobre N1. Aí, tananã, chegamos finalmente ao quê? N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, que é conhecido como lei de refração ou lei de Snell, como queríamos demonstrar. É isso aí, obrigado, pessoal. Bom, prosseguindo, pessoal, as definições aí, né? Se a gente considerar que o meio 1 é 1, né, para o vácuo ou para o ar, como a gente considera, e, portanto, não tem por que pôr nome, vamos pôr lambda 1 igual a lambda. E o que a gente quer determinar, o outro meio, vamos considerar lambda n. Assim, a gente pode dizer, então, que lambda sobre lambda n é igual a C sobre Vn, que é a velocidade nesse meio. Como a gente disse, né, nas lousas anteriores aí, né, a definição do índice de refração é C sobre V. Então, a gente pode dizer que 1 sobre N é V sobre C, né? É só você inverter dos dois lados.
Utilizando essa lógica, a gente pode dizer que lambda n sobre lambda é Vn sobre C. E que esse lambda do outro meio, né, vai ser igual ao lambda do meio anterior vezes a velocidade nesse outro lambda sobre C. Assim, a gente pode pegar essa parte aqui, né, e substituir. Assim, a gente vai ter que lambda n é lambda sobre n. E daí, né? O que isso diz pra gente? Bom, o que isso quer dizer é que quanto maior for o nosso índice de refração, menor será o comprimento de onda naquele meio. Isso é um conceito importante, a gente vai usar logo à frente. E para a frequência, né, pessoal? Vamos seguir. A gente sabe que V é lambda F. No mesmo meio, essa velocidade então vai ser lambda N F N. E aí a gente pode concluir então, separando em função da frequência, que Fn é V sobre lambda N. Nós havíamos concluído algumas lousas atrás que o lambda N vai ser lambda sobre N. Vamos chamar de 1. Vamos colocar esse valor encontrado aqui, né? Que é o nosso lambda N que a gente achou. Então, Fn agora é o V com aquele valor que a gente tinha achado antes, que era o lambda sobre N. A gente também afirmou lá atrás que o que era o índice de refração, né? Era C sobre V. A gente pode rearranjar aqui e dizer, então, que V é igual a C sobre N. Vamos chamar de 2. A gente pode colocar esse resultado que a gente encontrou no lugar do V. Então, fica C sobre N sobre lambda sobre N. Aí, a gente pode arranjar novamente aqui, fazendo aquela mesma técnica, né? C sobre N vai virar N sobre lambda. Solta as flechinhas, corta, corta. A gente vai ter finalmente que a frequência num dado meio é igual a C sobre lambda, que a gente viu lá que é justamente frequência, né? C sobre lambda, como está aqui no início. Portanto, aqui também a gente tem demonstrado que a frequência não muda, né? Nos dois meios, nós temos a mesma frequência. Nós vimos em outros desenhos aí, pessoal, que quando um raio, né, penetra num meio, ele tem essas características, algumas características modificadas, outras não, né? A gente viu que tempo e frequência são iguais, comprimento de onda e velocidade mudam. E o que acontece depois com esse feixe, né, quando ele sai? Esse raio vai estar como? Por exemplo, o raio que sai de N1 e o raio que sai de N2. Como será que ele vai estar? Vamos analisar o que acontece quando ele passa, né? Aqui a gente tinha lambda. O que será que a gente vai ter aqui? Quem vai ser lambda 1? Vai ser lambda sobre N1. E o que vai ser lambda 2? Lambda sobre N2, como a gente viu na outra definição lá, né? Dessa forma, a gente poderia, por senso comum, né, acreditar que a hora que ele voltasse para o meio original, né, que vamos supor que é o ar, por exemplo, poderia supor que teve alguma alteração. Mas na verdade a gente, não é isso que acontece, né? Quando eles voltam para esse mesmo N, né, que vamos considerar que é 1, volta a ser lambda. Mas será que ele volta, apesar de voltar igualzinho, né, a gente já sabe que as características vão ser as mesmas.
Mas não acontece nada, então, se ele passa por N1 ou por N2, tanto faz. A partir daqui eles estão exatamente iguais? Na verdade não, né? Vai acontecer um fenômeno aí que é o defasamento. Em um dos dois, só por coincidência que não, né? Mas o comum seria esperar que em um dos dois há uma defasagem. E como será que a gente calcula isso? Bom, para simplificar, vamos considerar aqui que o comprimento, né, é o mesmo e vale L. Então, só lembrando aqui, né, aqui a gente está usando aquela definição que ΔN, lambda n é igual a lambda sobre n. Nós podemos pensar que em cada meio, né, como a gente viu lá, quanto maior o índice de refração, menor vai ser o comprimento de onda nesse meio, né? Então a gente pode considerar que eles têm uma diferença, por exemplo, e ela é grande. E aí a gente define como n o número de lambdas em cada meio. Então, o que vai ser para a gente o N1? Vai ser o comprimento, né? Essa distância que ele vai andar, dividido por cada um desses comprimentos. Então, o N1 é lambda sobre lambda 1 e o N2 vai ser L sobre lambda 2. Podemos reescrever a direita em função do comprimento de onda. E lá em cima, lado direito superior, trocando lambda 1 por lambda sobre N1 ou N2, respectivamente. Podemos reescrever a direita agora em função de N1 e N2, que é o número de comprimentos de onda que nós estamos calculando. Bom, para encontrar essa diferença de fase, né, nós temos que fazer a subtração de N2 menos N1, para saber justamente essa diferença, né? Substituindo os valores que nós encontramos e colocando os termos em comum em evidência, ficamos com que é um resultado coerente, né? A gente tem o comprimento total dos meios sobre o comprimento de onda inicial, né? Eu gosto bastante multiplicado pela dos exemplos literais porque eles servem para qualquer caso, né? Mas vamos dar números para ver se a gente consegue exemplificar melhor do que a gente está falando aí. Vamos supor que a gente contando o número de comprimentos de onda nessa passagem do feixe no meio 2, a gente chegou que a diferença para o meio 1 é 45,6 comprimentos de onda, né? O que interessa para a gente, na verdade, não é toda essa diferença. Vamos considerar que essa diferença aqui é 45,6 comprimentos de onda. Isso vai acarretar que os 45, como a gente falou, não tem problema. Vamos considerar que 45 dá aqui. Não teria problema. Só que o 0,6, né, que é o que conta pra gente. Ele vai estar com 0,6 de diferença no comprimento de onda, de uma onda, né? Em outras palavras, a gente tem 45 comprimentos de ondas iguais e um que é diferente, né? Então, esse incompleto, 0,6 a mais ou a menos, dependendo do caso, é que é o nosso objetivo com essa fórmula para determinar essa diferença de fase. Então, a gente pode lembrar da relação lá, né? Quanto vale lambda, né? Vale 2π, que é o ciclo completo. No ciclo trigonométrico é a volta completa, né? E a gente tem aqui que, na verdade, a gente achou 0,6 lambda, né? E isso pra gente é x. Aí, regra de 3, a gente consegue determinar quanto é. A gente faz a conta, aqui a gente elimina a lambda, né? A gente vai ficar com x, que eu passei para lá, vai ser igual a 1,2 π rad. Você veja que seria o equivalente a pensar o quê? 60% da onda, né?
Seria um pouquinho mais do que um pico mais um pouquinho que ela andou. Então, essa seria a forma de determinar a diferença de fase de um raio que passa por dois meios diferentes, né? E depois volta a ser o mesmo, mais defasado. Daí você veria isso na forma de uma interferência. Bom, pessoal, com isso a gente definiu então o que é uma frente de onda, né? Que a gente vai usar o conceito lá à frente. Provou que frequência e tempo são iguais, né? Quando passa de um meio para outro, e comprimento de onda e velocidade mudam. E com isso a gente segue mostrando um exemplo numérico, né, de então, pessoal, entrando experimento da dupla detalhes, fenda, né, do que seria o experimento da dupla fenda, a gente vai lembrar que a gente falou de frentes de onda, né? Nós temos 3 frentes de onda chegando. O processo é parecido com o que acontece quando a gente falou de uma frente de onda, né? Que tinha lá um raio, a projeção de feixes, né, para todas as direções, mesmo fora desse plano, né? Que vai acontecer quando essas frentes de onda chegarem nessa fenda, né? Depende do tamanho da fenda, você tem um efeito, mas quando vamos imaginar, por exemplo, que essa fenda é maior, inclusive, que a frente de onda. A luz passa e não acontece nada, né? Você não tem interação alguma. Porém, quando você vai fechando, né, como é o caso dali, transformando essa passagem numa fenda, você vai ter o efeito, o fenômeno, né, que é conhecido como difração. Quando a frente de onda e a fenda têm proporções parecidas, né, comparáveis, acontece o fenômeno da difração, que é como se a luz contornasse o obstáculo. Você pode pensar nesse efeito como, por exemplo, uma pessoa está recebendo, né, os raios solares. E ela está, vamos supor, né, de frente para um muro, e do outro lado tem uma pessoa. Os raios solares é luz ultravioleta, né? Então a gente está falando de raios com comprimentos de onda, né? Aquele lambda que a gente já viu, também vocês já estão familiarizados, menores, né? Que 400 nanômetros, que é 400 nanos, que dá 10 a menos 9. Poderia ser 0,4 micrômetros, né? Mas o usual é falar em nano mesmo. Então, esse tamanho, né, esse comprimento de onda é muito diferente de, por exemplo, 2 metros, né, que pode ter aqui o muro. Então, nesse caso aqui, não acontece difração. Isso não vai ocorrer. Porém, vamos restabelecer aqui a integridade física das pessoas e do muro. Se você, vou deixar aqui os 2 metros do muro, se você fala com a pessoa que está do outro lado, nós temos frequências no som, né, que a gente escuta, próximas a 1, 2 metros. Já é comparável ao tamanho do muro, né? Então você fala daqui e a pessoa escuta de lá, pelo fenômeno da difração. Isso não foi direto, né? Uma frequência alta, que tem um comprimento de onda baixo, por exemplo, um grito muito agudo, vai ter dificuldade de ultrapassar, né, esse obstáculo. Uma voz mais grave provavelmente será ouvida por causa do fenômeno da difração, que é o contorno, né? Então a difração explica o que acontece
naquele primeiro momento ali, quando a frente de onda passa pela primeira fenda. Aí esse experimento foi feito simplesmente para verificar qual seria o comportamento, né? Como a gente viu na frente de onda, aqui vai ser como se a gente tivesse um ponto de partida para uma nova fonte. Então ele vai ser gerado, né? Como a gente viu lá, em todas as direções, a partir de um ponto que é a fenda, onde essa frente de onda chegou. Assim, a gente vai ter um fenômeno, né? Que isso vai ser propagado em ondas. A diferença entre cada frente a gente já viu que é um lambda, né? Então a gente vai ter como resultado, vou pôr da mesma cor, né? Que é a mesma luz. Mais ou menos. Aí faltou. Não ficou perfeitinho, né? Isso aqui não é assim. É mais próximo disso. Mas aí é para vocês perceberem que vai atingir duas novas fendas. Por isso o experimento da dupla fenda. Aqui, o esperado é que, antes de mais nada, né? Tivesse projetado lá na frente simplesmente mais dois pontos. Então vocês veriam lá na frente como se fossem duas lanternas acesas, né? Um ponto refletindo na parede e o outro ponto porque veio cada um de uma fenda. Não foi isso que foi observado. Aqui começou de novo, né? Nesse ponto aqui começa aquele novo processo, né? Da frente de onda passando pela fenda, difratando de novo, e aí começa mais uma vez aquele processo. E aí, ó, isso aqui na verdade é uma foto, né? Não é possível a gente ver uma onda interferindo na outra, né? Que esse é o novo fenômeno que a gente vai falar agora. O que a gente está vendo aqui é que cada uma dessas fontes possíveis por causa das fendas, né, que recebendo essas frentes de onda, vão gerar novas frentes de ondas que vão interferir uma na outra. Essa interferência vai ter o resultado, a gente colocar, né, nesse último anteparo aqui, a gente tem o resultado final, né? Primeiro anteparo, uma fenda única. No segundo anteparo, duas fendas. No terceiro, a gente tem o resultado final, né? Isso aqui é simplesmente um anteparo que foi colocado aqui, uma parede, né? Que vai receber essas irradiações. E aqui ele percebeu, né, o Thomas Young, um padrão. A gente depois volta lá no slide, né? Ele percebeu um padrão como esse aqui, que está desenhado. Onde a gente pode apontar aqui o verde como sendo o que ele chamou de franjas claras. E o preto, o que ele chamou de franjas escuras. Contrariando em muito, né, o que o senso comum diria. Então, a partir desses dois fenômenos, né, o de difração e o de interferência, que são comuns a ondas e a luz, né, que ele concluiu que a luz era uma onda e não mais corpuscular, como definiu Newton no princípio, por exemplo, né? Mais à frente a gente vai descobrir que dá nó de novo, a gente vai ter que voltar para um outro sistema, mas aí ele fica conhecido como dualidade onda-partícula. Na verdade, o estudo vai ter que ser modificado mais uma vez. Mas aqui, desse experimento em diante, a luz passou a ser tratada como onda, por causa da detecção desses dois fenômenos, né? O da difração e o da interferência. A gente viu que a frente de onda vinha bonitinha, né? Ao passar pela fenda, ela vai abrindo um arco, né? E espalhando, o que permite, chegando na segunda fenda, espalhe novamente, né? Gerando mais duas novas fontes. E a interação com o anteparo formou aqueles padrões que a gente viu.
Um outro nome que a gente pode dar para essas franjas claras e escuras é que quando tem a franja clara, você tem, como a gente estava falando de interferência, né? Uma interferência construtiva e uma destrutiva. Construtiva é quando você tem picos e vales coincidindo, aí se somam, resultando numa onda maior, que é a onda clara, né? A franja clara. Já quando você tem a franja escura, é uma interferência destrutiva, porque perfeitamente destrutiva, né? Porque você vai ter os vales e os picos coincidindo. Então eles se anulam e você não enxerga nada, né? É o ponto escuro. Quando isso não acontece, como a gente viu naquele cálculo lá daquele feixe que passa por dois meios e depois a gente calcula a diferença de fase, a gente chegou que a diferença é 45,6, né? Então aquele 0,6 era uma diferença de fase, né? Vamos deixar ele aqui e vamos ver como é que é definido essa diferença de fase. Uma forma matemática de demonstrar o que eu falei das interferências seria se a gente atribuísse uma constante m multiplicando o lambda, né, que é o comprimento de onda, e para números inteiros a gente vai ter como resultado a interferência construtiva. Já se a gente considerar m mais meio multiplicando o lambda, a gente vai ter valores fracionados, né? Metade de lambda. Esse 0,6, então, está muito mais próximo de, por exemplo, meio lambda, né? Então, o resultado que a gente teria daquela interferência do exercício anterior seria alguma coisa mais para o escuro. Bom, então a gente poderia definir, pessoal, que o que determina esse padrão é a diferença de caminho, vamos dizer assim, né? Então, vamos partir. Se a gente usa um laser, por exemplo, nessas duas fendas, a gente não precisaria dessa primeira parte aqui, né? Que já é uma fonte uniforme que vai estar alimentando as duas fendas. Facilita o desenho para a gente demonstrar o que vem a seguir aqui, né? Então vamos colocar que as frentes de onda já estão entrando direto na dupla fenda. Para chegar, por exemplo, num ponto qualquer, vamos colocar na verde, a gente vai ter um caminho a partir de cada uma das fendas. Um ponto, né? Aqui, ponto. É facilmente perceptível, né, que tem uma diferença grande de caminho entre uma e outra. Se você deixa esse anteparo cada vez mais longe, essa diferença vai ficando menos importante. É o que a gente vai fazer. Considerando esse modelo, né, onde você tem uma distância bem maior entre os anteparos, já parte da dupla fenda e tem um ponto onde você deseja calcular a distância, né, já é mais aceitável que esses caminhos, apesar de diferentes, né, você já pode pensar numa aproximação. Para fazer essa aproximação, tem também o metro, né? A gente considera um eixo central aqui no meio, que a gente pode prolongar e chamar essa altura aqui de y. A outra consideração é que, bom, se a gente partir, né, exatamente de onde está aqui na fenda, né, e traçar perpendicularmente uma reta, a gente vai ver que existe uma angulação aqui que permite descobrir qual que é a diferença de caminho. Então, essa aqui é exatamente a diferença de caminho entre um feixe e outro. Um raio e outro, né? Que a gente denominou como
raio 1 e raio 2. E outra coisa que é levada em consideração é a distância entre as fendas. Essa distância aqui nós chamamos de D. E faltou nominar aqui o ponto P, né? Que é exatamente onde coincidiram os dois feixes, o raio 1 e o raio 2. Para fechar a quantidade de variáveis que a gente vai ter, né? Essa distância aqui entre os anteparos é a nossa distância L. Para casos como esse, o mais interessante não é usar esse modelo. Vamos fazer um zoom aqui nessa parte. Ó. O que você deve considerar? Assim seria muito complicado o cálculo, né? E na verdade não vai gerar um resultado muito diferente. Considerando ali só aonde está aquela área, né? Onde estão as fendas. Se a gente considerar que na verdade esses raios estão paralelos, o R2 em cima, né? O R1 embaixo, aí essa aproximação permite que você chegue numa fórmula que vai trazer a localização daquele ponto P. Para isso, ó, aqui da mesma forma a gente sabe que essa aqui é a diferença de caminho, né? Só que aí se você observar paralelo àquele eixo central que a gente colocou, né? A gente colocar aqui também, ó, esse mesmo eixo. E considerar que esses ângulos aqui são iguais. E batizando essa diferença de caminho, né? Que a gente determinou aqui e representou aqui também. De ΔX. Então, pessoal, eu só aumentei aqui um pouquinho o desenho, que ia ficar muito apertado para mostrar o que eu queria, né? Voltei ao que estava, né? Os dois raios, aquele eixo paralelo ao central, né? Na base formando esse triângulo. Aí é fácil perceber, né? Como são paralelos, os dois são iguais, né? Os dois tetos aqui são idênticos. Essa diferença de caminho é traçada com uma reta perpendicular ao raio de baixo até o início do raio de cima. Então aqui, pessoal, a gente pode ver que a gente está montando triângulos a partir de retas paralelas e perpendiculares, né? Então aqui a gente tem o ângulo θ entre o maior cateto e a hipotenusa. Aqui também a gente tem a hipotenusa e o maior cateto. Então esse aqui é o ângulo θ, né? Ao passo que quem vai ser o seno de θ? Vai ser o cateto oposto, que a gente definiu como ΔX, sobre a hipotenusa, que a gente tinha definido aqui, né, como essa distância D. A partir daí tem as variações, né? Então, quem seria ΔX? É o D seno θ. Daqui também, pessoal, sai uma definição, né? Por que esse ponto no centro é mais intenso, né? É porque no ponto central aqui, não tem o ângulo θ igual a zero, né? Então a gente vai ter que ΔX vai ser m lambda, pura e simplesmente. Aí ele fica como o ponto de maior interferência construtiva, né? É o mais brilhante. Também batizado, quando você vai calcular, determine a franja no ponto m igual a zero. Então, o verde, aqui central, é o m igual a zero, aqui é o m igual a 1, aqui é o m igual a 2 e assim sucessivamente. Por outro lado, a mesma coisa, tá? Esse aqui é o m igual a 1 para cá, é o m igual a 2. O mesmo vale para os pretos, né? Só que a gente tem que lembrar de somar aquele meio, porque aí são interferências destrutivas.
Então, formalizando, o que a gente chamou lá de D seno θ vai ser m lambda, onde m é 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então, quem seria, quando a gente quer calcular o ângulo, né? O ângulo θ vai ser o arco cujo seno é m lambda sobre d. Na calculadora, você usa aquele tangente menos 1, seno menos 1, cosseno menos 1, né? Seria arco cosseno, arco seno. Que é a única forma de você responder. Aqui a pergunta seria qual seno cujo arco é igual a esse argumento, aí você tem como resultado obtido o valor do ângulo. Para as franjas escuras, a diferença está nesse meio aí, né? Então vai ser m mais meio lambda, o nosso ΔX. Consequentemente, o d seno θ vai ser m mais meio lambda. E, por último, né, o ângulo vai ser o arco seno. E o argumento é m mais meio, que multiplica lambda d. Com esses valores, a gente consegue calcular quem é o d, qual é o ângulo do θ, qual a localização do ponto, e assim por diante.